quero agradecer a presença de todos. A minha fala será administrada pelos componentes da Sutra Dharma Mandala, e o que eu tenho a dizer não se fará de coisas novas, não se fará de coisas velhas, mas o princípio é o esclarecimento metafísico. E os valores pelos quais estes conhecimentos fazem-se não estão adequados de uma forma ampla ao condicionamento de tempo, ao condicionamento de ser um exercício, sobretudo intelectual. A minha fala, assistida por você, deverá ser intuída. A minha fala, portanto, que a sua consciência vai condicionar para o nível da sua evolução, ela tem como fundamento e base a sabedoria. Portanto, em nome de todos aqueles em que, passando pela sabedoria ao longo da existência e ao longo da história da humanidade, é para estes e para você que aqui se encontra, que eu faço aberta esta nossa sessão do seminário sobre meditação. Inicio. Há dois valores, um físico, outro metafísico, que precisamos entender na relação do que somos. A grande pergunta é: os que leram parcialmente a história da humanidade sabem que em nenhum momento da história, em nenhum, digamos, fator secundário da nossa civilização, houve paz. E essa paz, quando buscada por grupos autorizados no conhecimento dela, tiveram que se submeter aos que não desejam que esta formalidade de conhecimento se propagasse. E ao longo da história, portanto, nos seus bastidores, você tem um método bastante persuasivo de se calar os que querem falar, e estes que querem falar começaram a trabalhar de forma mais silenciosa a informação. Portanto, a história tem esses dois profícuos sentidos, um de anular o conhecimento, o outro de preservá-lo para que ele sobrevivesse. Quando eu saí da física, eu tenho uma formação em física e comecei a desenvolver, ainda na física, os meus conhecimentos, pude entender que na matemática vetorial a vida é por mais complicada para que tudo seja obra do acaso. É impossível, totalmente impossível, você estar aqui sem uma referência. Eu diria que ninguém é o que é, está onde está por acaso. Há uma razão profunda, até mesmo no contingenciamento do que seja o nível
da sua consciência em interpretar a vida. E este valor, pela qual você, na idade que se encontra, tenha já decodificado até agora o que é certo e o que é errado no contexto do seu viver, essa vitória toda pessoal sua faz parte daqueles que tentaram preservar o conhecimento. Nós vivenciamos a vida, e eu falo metafisicamente, dentro de uma bolha idêntica, não tanto mais simbolicamente idêntica, a uma bolha que você sopra de um sabão molhado. Então essa película frágil representa o pano de fundo pela qual a atmosfera do nosso planeta se reveste. E você está dentro desta bolha, vivenciando cada dia a sua vida. Ocorre que o planeta em que nós vivenciamos a existência, ele tem um giro no seu próprio eixo. Ele mantém uma velocidade exponencial de 2.223 km/h. E essa velocidade permite que a sua consciência ela se constitua, ela se desenvolva, ela se prefixe diante de todos os argumentos do que somos. E o que somos? Você é o que suas glândulas de secreções internas diz que você é. E a sua consciência é o reflexo da química pela qual o seu cérebro desenvolve em todos os entendimentos. A psiquiatria hoje é falha, a psicologia é mais falha ainda, porque todas, tanto quanto a medicina, sacrificaram o óbvio da vida, a nossa parte invisível. Eles nos aceitam unicamente pela fisiologia e tudo aquilo que a biologia diz que somos: músculos, ossos, sangue, etc, etc, etc. Em nenhum momento criaram um espaço que pudesse significar que neste espaço mora alguma coisa que se transcende extrafisicamente, que se transcende extracerebralmente. Os neurofisiologistas, os neurobiólogos, os geneticistas estão estudando o cérebro para buscar o conteúdo que qualifique em que ponto do cérebro está a consciência. Quando Einstein morreu, dele foi retirado dos olhos o cérebro para serem estudados. O cérebro foi fatiado em 32 partes, entregues a diversas instituições, para se chegar a uma conclusão ridícula de que o neocórtex cerebral de Einstein era um pouco maior do que o dos outros 22 mil cérebros que já estavam sendo pesquisados para se determinar causas da consciência. É um absurdo dentro do absurdo. A ingerência do conhecimento, do que se diga a respeito ao que você é, para a medicina, sobretudo, deixa-nos em uma lacuna tão grande
que para resolver um problema de qualquer patologia, de qualquer doença, você normalmente é cirurgiado ou entrará num procedimento de químio ou de radioterapia. Se você quer ser examinado, você vai entrar numa exposição de radiações para se avaliar qual o sintoma que está acontecendo no seu corpo. Se você entra no estresse, a psiquiatria vai determinar, ou o psicólogo irá determinar, de que consequências este momento de desvantagem cerebral que você está vai trazê-lo para o medicamento, ou um medicamento quase sempre de efeitos colaterais. Todos os produtos farmacêuticos, eles têm indubitavelmente a qualidade de se ofertar minimamente ao procedimento ativo da doença e um contingenciamento de efeitos colaterais enormes. Tanto que um dos maiores índices de mortalidade mundial está, se não é o quarto índice de mortalidade mundial, está por conta da ação dos medicamentos. O efeito colateral que eles promovem. Então, essa lacuna absurda que a medicina, por não constatar em nós o nosso outro lado, o lado mais sutil, e ele existe, ao ignorar a nossa espiritualidade, periga-nos a existência. Qualquer diagnóstico que se faça, qualquer um, por não ter um nível de entendimento na receita espiritual do ser humano, e no tocante aqui à espiritualidade, por favor, não recarreguem-se ao dizer espiritualidade no contexto de religiosidade. Não tem nada a ver espiritualidade com religiosidade. Religiosidade é um caos, a espiritualidade pertence à indumentária do ser humano, independente de religião. Como teríamos uma religião, digamos assim, para o sangue? Como teríamos uma religião para os ossos? Como teríamos uma religião para o sistema digestivo? E olha, eu digo estas partes da nossa fisiologia no entendimento de, são elas partes de um processo vibratório da espiritualidade. Então voltamos a essa velocidade que a Terra gira no seu eixo. E você, achando que está parado, não está, há uma ação acontecendo nessa velocidade de escape e ela lhe torna estaticamente agregado a todos os valores que se determinam como sua espiritualidade, que se determinam como a evolução aonde individualmente, um por um aqui, encontra-se. Uma pergunta que eu gostaria de ouvir respostas. Até então me entendem? Todos me entendem? Do ponto de vista, portanto, desse entendimento que nós estamos, nós temos que nos entender como sendo duas partes.
a parte que você mais se utiliza, que é o seu corpo, a sua capacidade intelectiva, a sua capacidade afetiva, e uma contraparte sua que você se utiliza, digamos, quando você veste uma religião. Só que a religiosidade, ela não tem nenhuma interpretação ao que somos na nossa profundidade de alma. Elas não chegam nem na porteira. Elas estão muito distantes, porque são apenas verbos e verbos e verbos, mas nada prático que chegue a dizer-nos: você é isto por causa disto e daquilo. Elas só dirão palavras rasas e palavras sem nenhuma fundamentação que se possa se traduzir como sendo equilibradoras do nosso transfundo psíquico, do nosso transfundo almático e do suprassumo que é a sua consciência. A partir de agora, e dentro de pouco eu vou fechar os raciocínios, eu estou dando início à palestra. Os conhecimentos metafísicos budistas, hinduístas e taoístas enfatizaram que o mundo das aparências se faz complementado por outro. E por detrás desses dois mundos, energia e matéria, há outra realidade ainda mais profunda, que é a consciência. Esse aqui é o átomo da consciência. Uma coisa que Einstein, brilhantemente, ele é o pai da física quântica. A física quântica, basicamente, não é que nasceu nele, mas ele aperfeiçoou e muito o detalhamento, porque o cálculo que ele fez, que não é bem uma teoria, a teoria ficou como sendo um subtítulo para os incautos. Mas para quem leu os 5 capítulos da relatividade, não teoria, sabe da profundidade que ele, Einstein, desenvolveu, porque a fez buscando na essência dos seus cálculos, dos seus estudos, o ser humano. Tanto que o último tomo da relatividade tem escalas profundamente almáticas. Estão inclusas como sendo a busca da perfeição da consciência atômica, para que o ser humano, que é um modelo atômico, possa se aperfeiçoar. Este exemplo aqui não é uma ilustração, é uma foto de laboratório aonde se captou o átomo da consciência. E não é um átomo humano. Os átomos pensam. Os átomos têm consciência, tanto quanto a mitocôndria de sua célula, o coração de sua célula, pensa. A nossa consciência não está exclusivada dentro do cérebro, mas ao longo de todos os seus milhões de células. Esse desenho, ele explicita a relatividade. O meio, basicamente, são estas ondas
eletromagnéticas que quase sempre o cérebro capta. E a coluna vertebral vai escalonando isso. É como um rádio que você liga ou uma televisão que você liga e vai passando de canal. Qual o canal que te interessa? Então, nesse bojo aqui, você é permanentemente envolvido por toda a ação gravitacional, elétrica e magnética do planeta. Nesse ponto, são a forma das pessoas que já produzem algum nível de meditação e estabilizam dentro dessa quantidade um mínimo de percentual do efeito eletro e magnético sobre o seu corpo. Quanto mais nós nos desenvolvermos nesse contingenciamento de forças atuando, vamos ter problemas. Problemas extremamente graves. E aqui é como os grandes mestres da Índia, é uma única referência. Índia, a parte de Buda, a parte, portanto, aonde os tibetanos eles conseguiram chegar no ápice do processo evolutivo mente-corpo-alma. E nesse contexto aqui, eles têm todos os campos de seu corpo sob controle, todos mesmo. Aqui é o ser humano miserável, que não se conhece, se percebe muito pouco, tem 3% de consciência e o restante dela, 7% de totalmente instabilidade emocional. Então você só com 3% de consciência para resolver a existência, você não é nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aqui está a sua coluna. Tudo em nós é coluna cérebro-espinhal. Os que vão entrar no estudo de meditação têm que buscar consertar a sua coluna, seja pelo tempo de permanência em meditação, seja por uma questão própria de autoexame da sua própria fisiologia. Então, a coluna cérebro-espinhal representam em suas 33 vértebras várias estações da informação cósmica. Isso se foi e se faz constatado até mesmo pela física. A física que faz o percurso da alta atmosfera pelos satélites de última geração. O interessante é que eles não cedem essas informações para as pessoas comuns. Porque se o fizesse, haveria uma nova evolução na mentalidade. Nós nos entenderíamos melhor em sabendo que o corpo tem uma película. Vou dar um exemplo. Quando os astronautas que pisaram a Lua, ao saírem da nave e foram caminhar, eles foram filmados. E o interessante é que naquela época, ano de 1950, não havia telefonia celular, não havia basicamente nada que correspondesse a longa distância a uma informação. A pergunta é como eles, naquela época, fizeram as imagens
ao vivo entre Lua e Terra acontecerem. São tecnologias que já se tinha naquela época, bastante adiantada para os dias de hoje. E os dias de hoje, a tecnologia, ela está enormemente adiantada, o suficiente para se chegar a grandes conclusões sobre quem somos, mas nada foi feito. Temos um arsenal de coisas que poderia, se quisessem, realizaria. O projeto Genoma absolutamente está incapacitado de dar respostas. Por quê? Eles chegaram no nível aonde o DNA está transportando informações que a nanotecnologia não tem como acessar. São informações que estão além da lente, além do conteúdo de toda a informação. Mas se esse nível de informação hoje na nanotecnologia sobre quem somos se fizesse público, seria uma grande vantagem à biologia, uma grande vantagem ao ser humano em se perceber melhor. Então, a sua coluna, você tem que fazer um alto exercício com ela de respeitabilidade. Aqui é o seu canal entre os dois mundos, entre o que é você fisicamente como residente no seu corpo e o que é você a nível de sua consciência. E a sua consciência é nada mais, nada menos do que as suas respostas das secreções internas de glândulas, principalmente secreções endócrinas. O argumento principal dessa coluna é: para cada 10 quilos de massa corporal, tomem um copo d'água. Esse é o combustível que vai facilitar, sobretudo, a consciência ser adaptada à velocidade exponencial da Terra. Quanto mais o ser humano não tiver conhecimento de si, essa velocidade de giro atrapalha os canais de certos neurônios a fazerem sinapses de evolução. E o ser humano fica basicamente muito lento para certas respostas. Então ele se submeterá a tudo aquilo que alguém um pouco mais esperto queira jogar no seu consciente coletivo. Nós ficamos basicamente nos sentindo confortável com certas palavras rasas e não estamos fazendo percursos de evolução, todas as possibilidades que a gente é possuidor. Se tomarem um copo de água para cada 10 quilos de massa corporal, você está fazendo a diferença na química do seu cérebro. Não se esqueça disso. Nas nossas aulas de yoga, principalmente das gestantes, nós utilizamos da respiração. E essa respiração, o pranayama, ele qualifica de trabalhar esse átomo da consciência, que é o átomo de todo o seu corpo, de todas as suas células, sabendo que a respiração, ela integra por um processo dessa velocidade que é o planeta, na relação do que é a sua consciência. As pessoas que não sabem respirar vão ter AVC. As pessoas que não sabem respirar encurtam a existência.
As pessoas que não sabem respirar, basicamente, estão fazendo um alto prejuízo à contraparte da energia, a energia vital. E os que sabem respirar estão incluídos na capacidade máxima de interagir com o planeta Terra. Aqui você tem um átomo, e esse átomo ele tem uma estrutura do dióxido de silício, que é o cristal. Vou dar um exemplo para vocês. Uma suposição que aqui seja, na parte interna, uma artéria. Essa artéria, ela tem colada às suas paredes dióxido de silício. O interessante é que quando o sangue jorra aqui, ele faz contribuições para que estes cristais de silício deem às suas moléculas, às suas fibras, vitalidade. É onde a mitocôndria ela oscila. E nós precisamos, e muito, de fazermos uma boa respiração para que o ar, o oxigênio que entra no seu sangue, ele se qualifique como sendo o incorporador de se estabilizar o nosso envelhecimento precoce, diminuir as nossas emoções, que são intensíssimas. O ser humano tem um livre-arbítrio, inclusive para se autodestruir. Isso é um problema dele, de cada um. Mas, indubitavelmente, esse dióxido de silício que está inserido principalmente no seu cérebro, é de importância vital que você os revitalize sempre, todos os dias. Respiração e água, não se esqueça. Uma respiração profunda, 2, 3 vezes ao dia, e você exala, isso vai de bom tamanho, porque você vence a gravidade naquele momento da tua respiração profunda, esse sangue oxigenado recente vai para o cérebro, perfila-se no seu dióxido de silício e reestrutura a qualidade pensante sua. Você está reverberando com o seu melhor fisiológico. E desta forma, você gradativamente começa a modificar a sua receita do hidrogênio, que é o 48, ele vai caindo, até chegar a níveis muito baixos, como 12, por exemplo. Evidentemente, o hidrogênio 12, você o perceberá devido a meses, se não anos, em fazendo meditação. 10 minutos por dia, só, é o suficiente para que você reeduque o que essa velocidade do planeta faz em relação ao seu cérebro. Um exemplo. Escreva uma frase no papel e coloque no espelho. Vai ficar ao contrário. Por que fica? Porque a velocidade que corre aqui no planeta, ela tem na sua biologia um fator de dar o dextrogiro diferenciado. Nós somos sinistrogiro. Tudo que você vê aqui está até 6 segundos já acontecido. Quando você medita, você está vendo
as coisas exatamente como é, sem segundos de atrasos. Essa diferença, para outras pessoas, é até demais. Fazem-se até de 15, 20 segundos de atraso. Um exemplo. Você explica algo para alguém e diz: você entendeu? Tá, repetir de novo. Parece brincadeira, mas não é. É justamente esse efeito da velocidade exponencial versus o cérebro, que tem só 3% de consciência. Então, o hidrogênio dele está não em 48, mas em 50. É muito pesado para a nossa carga de massa corporal. E você precisa reduzir isso. É obrigatoriedade nossa começar a diminuir a carga química que possuímos. E isso você consegue se estabilizando. As religiões não ensinam isso. As escolas não ensinam isso. O que a medicina ensina você é: escove seus dentes. Pronto. Você não vê em nenhum setor da ciência dizer para você explicações de como se desmetabolizar o que prejudica a sua neurofisiologia, o que está desestabilizando as suas glândulas de secreções internas, que é você, na essência. Aqui você tem o átomo do hidrogênio 12. Ele parece um bombom, né? Você desenrola. Mas esses raios que você vê aí são basicamente o lado sutil dos mundos. Uma coisa que a física comum, a física atômica, a física desenvolvida por Einstein chegou a conclusões é que o planeta Terra tem diversas dimensões dentro da tridimensionalidade. Essas dimensões, elas são ocupadas. E quando eu comecei a desenvolver pesquisas avançadas dentro da filosofia Vedanta, eu tive acesso, por treinamento, a estas dimensões. E é notório você perceber que quando nos encontramos fora do corpo, numa dimensão paralela, o conhecimento que você tem, que você conquistou, não é nada, absolutamente nada, diante do conhecimento que se capta do outro lado dessa dimensão. Eu dou um exemplo. A consciência, ela consegue ser um plus. Você pode conversar com alguém, está lendo uma matéria e ao mesmo tempo está atendendo o telefone. Você administra isso muito bem. Algumas pessoas nem tanto. Algumas pessoas são unidirecionais. Você bate assim, capta o som aqui, pode conversar com alguém, manter o som, a mesma cadência. Mais do que isso, começa a complicar. Nós não estamos treinados, deveríamos, mas não estamos, para abrir o leque da consciência. É muito fácil ficar em terceira, em 3% de consciência e não buscar avançar para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50% de consciência. E esse átomo, ele trabalha com 50% de consciência.
Se a sua coluna cérebro-espinhal, para cada uma, é um átomo, isso já está, pela metafísica, muito bem definido, quando instrutores indianos ou tibetanos, dependendo da filosofia que você veste de conhecimento interno, metafísico, eles vão primeiramente pegar no seu ânus, lá na terminação do seu cossígio, que tipo de evolução é você? Imagina, logo nessa parte. Mas a coluna, o rabo da coluna, é o grande laboratório que nos impulsiona. A consciência, ela apenas é um versátil que anda de baixo para cima, buscando em que ponto se fixar. Em que canal eu vou, entre as 33 vértebras, me associar. Se não conseguir, eu fico vagueando. E esse vagueamento não é cossígio, cérebro, não. É cossígio, umbigo. Umbigo, cossígio. Bem baixo. Frequência totalmente infradimensional. Então, o que nós precisamos nessas escolas iniciáticas budistas indianas é, a partir do que está fixado lá do nosso kunda, eles vão te ensinar a trabalhar que este átomo fixe-se em qual parte da coluna. No lombar, na dorsal, aonde? E esse trabalho de desenvolvimento, ele tem como responsabilidade a meditação. E na medida em que você medita, você vai subindo o nível, saindo do percurso das emoções, que nada mais são do que a grande infraestrutura do ser humano não ter apego a coisa alguma. Não é à toa que hoje o crime está tão desenvolto, as pessoas perderam a compostura, as pessoas perderam a ética. Não digo nós, somos uma minoria hoje, mas lá fora, a totalidade, eu diria, as pessoas estão profundamente vivenciando entre o seu kunda e o seu umbigo. Poucos estão vivenciando do umbigo para o coração. Raros estão vivenciando do coração para o laríngeo. Conta-se a dedo quem está do laríngeo para o chakra superior, o corona. Vivenciamos um mundo onde as pessoas que são perturbadas, aí volto para essa bolha de sabão que eu lhes disse, aonde o contingenciamento de 7 bilhões de seres humanos, você encontra de todos os tipos de seres, todos os tipos. Terroristas, criminosos, pedófilos, pessoas boas, não boas, pessoas santas, pessoas se buscando, pessoas amantes, todos. E infratipos, todos. E somos micropartes da parte de 7 milhões de seres humanos. Você é bombardeado por diversas circunstâncias 24 horas do dia. E convivi com isso por conta do átomo de hidrogênio no nível de 48 ou 50. E quando nós somos pegos por uma doença, a interpretação é: não sabemos. Por que pegamos um câncer? Por que eu vou perder um baço, um fígado? Por que eu necessito de um transplante?
nada mais é do que como a nossa consciência ela não teve o salvo-conduto de pegar uma velocidade de escape. Ela ficou no giro que o planeta Terra oferta, fazendo com que a nossa leitura faça-se de sinistro giro. O que você vê está pelo contrário. O que você sente está 3 ou mais segundos já acontecido. Essa é a nossa desvantagem no processo. E o que se busca é se auto-interpretem, se renovem no conteúdo pleno, máximo, que a sua capacidade de evolução lhe determina que faça. Imagina você um belo dia sabendo que vai morrer e ter a consciência de não ter feito nada. A consciência de ser apenas um elemento que passou pela Terra. O que você fez de bom para você. Não o que você fez de bom para os outros, mas o que você fez de bom para você. A consciência é única e ela está submetida a diversas interferências e você precisa de um salvo-conduto para se resguardar melhor, para pensar por você e não pensar diante de um coletivo que pensa igualmente. As ideias, quando são produzidas por quem está com salvo-conduto, são aperfeiçoadas, diferenciadas e melhores do que aquelas que pensam tumultuadamente, nervosamente, tensamente e não dizem nada. Absolutamente nada. A diferença, portanto, é você está vivendo com um grau de equilíbrio neurofisiológico endócrino, estabilizando sua coluna cérebro-espinhal, vivenciando não a velocidade da Terra, mas vivenciando a velocidade da sua consciência, pelo átomo hidrogênio 12, ou 30, ou 15, nunca um hidrogênio mais pesado, acima de 48. Porque a referência do planeta para com os seres humanos vivos aqui é de 48 para cima. E os que meditam baixam de 48 para 32. Estabilizam-se em 32. Se morrermos com hidrogênio conquistado por conta da nossa pesquisa própria, em 30, salvo-conduto para você. Não volte mais aqui. Escolha onde você quer ir. A gravidade não tem mais o que está consumindo a você. Absolutamente. Você criou asas. O funcionamento vivo do corpo humano é cerebral. Eu já disse isso. E o processo de oscilação espiritual. Lembre-se, o tempo todo, que quando você veste sua roupa, brinde seu corpo, você ali é matéria. Mas quando você começa a produzir pensamentos, você é contraparte espiritual. Você é oscilação. O erro é que nós estamos nos afastando das oscilações porque hoje não temos mais estresse, nós temos eletroestresse. E quanto mais estressado formos, essa condição oscilatória, ela diminui sua carga e a velocidade vai nos pegar como um ladrão nos pega devido à nossa ingerência de não tomarmos o cuidado de nos prevenir. E
vamos vivenciar apenas cerebralmente a vida. Entende o que eu digo? Você respira 25.920 vezes, isso dá 18 vezes por minuto, e você tem 72 pulsações cardíacas. Se você dividir isso aqui, 25.920 por 72, dá 360, que é a circunferência da Terra. Agora, para que isto seja exatamente, você tem que meditar e saber respirar. Os que estão fora dessa condição estão totalmente conduzindo-se por átomos perturbadores, por átomos que absolutamente não têm nada a ver com os processos de evolução. Estamos em involução. E o lado dramático da não evolução é que, se somos 7 bilhões de seres humanos hoje no planeta, a maioria não está evoluindo, está vivenciando a vida. Evoluir é você tomar conta de sua consciência e esta internamente tomando conta do seu padrão oscilatório. Entendem isso? Você tem que ser responsável não pelas suas prestações tão somente, mas responsável pela exigência biológica que está dentro de você e que as religiões não se comprometem a isto. Elas querem que o sangue de Jesus Cristo tenha poder e que você respeite esse poder. O importante é que você é tão perfeita quanto foi o Mestre. Ele disse: você pode ser mais do que eu fui. Basta que siga as leis do meu Pai. E essas leis são totalmente mentais.